Olá, bom dia, paz do Senhor. Estou fazendo esse vídeo para falarmos um pouquinho a respeito de uma pergunta que me fizeram sobre quem seriam as duas testemunhas do Apocalipse. É importante nós observarmos que não há uma resposta direta para essa pergunta, até porque a própria Bíblia não nos responde quem são as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo de número 11. E o que existe são conjecturas, né? Elas só serão conhecidas de fato, só saberemos quem serão essas duas testemunhas quando elas aparecerem. Mas nós temos algumas teorias a respeito de quem serão essas duas testemunhas. A primeira teoria é que serão duas pessoas desconhecidas, ou seja, sem história prévia, e elas atuarão então, ministrarão no espírito de Elias e Moisés, embora elas não sejam Elias e Moisés. Então, a primeira teoria que nós temos retrata então Elias e Moisés. Nós temos ainda uma segunda teoria que supõe que essas duas testemunhas seriam Elias e Enoque. E essas duas testemunhas seriam porque eles não provaram da morte física e, segundo essa segunda teoria, todos têm que passar pela morte física. Então, elas precisariam retornar para morrer, para de fato estarem no céu num corpo transformado. A terceira teoria é uma teoria que fala a respeito de Elias e Moisés novamente. Essa teoria entra aí em pauta esses dois. Por quê? Por causa do contexto do capítulo 11 de Apocalipse. Mais diretamente o verso 6. O verso 6, ele fala a respeito de que essas duas testemunhas fariam, durante o tempo da sua profecia, durante o tempo da sua atuação, fariam com que não chovesse. Episódio que remete para Elias, e que essas duas testemunhas também teriam poder sobre as águas, e isso remete a Moisés, tá? Então, segundo os defensores desse terceiro pensamento, isso reforça Moisés e Elias como sendo as duas testemunhas. Um outro fator também é que Moisés representaria a lei e os profetas, Elias representaria os profetas. O que o próprio Jesus disse, que a lei e os profetas falam acerca dele. E acrescentando-se a isso tudo a questão da transfiguração do monte, onde nós temos ali a presença de Elias e Moisés. Então, baseado nesses fatos, essa terceira teoria coloca como sendo Elias e Moisés. Muito bem. E nós temos ainda, diante disso tudo, o ministério dessas duas testemunhas, que terão um ministério específico de advertência e repreensão e um chamado ao arrependimento. Então, segundo os melhores moldes da tradição profética, seria Elias e Moisés. E por fim, nós ainda temos uma quarta teoria, que são de um grupo futurista, né, que não crê nesse número de 2 como sendo um número literal. Então não seria duas testemunhas, mas isso é um número místico, simbólico.
baseando-se no fato de que a tradição judaica diz que por 2 ou 3 testemunhas toda palavra será confirmada. Então, essa quarta teoria diz que não será um número exato, um número 2, 2 testemunhas, mas isso é só um número simbólico e que serão de fato um monte, várias testemunhas que testemunharão nesse período da grande tribulação. Que Deus abençoe, espero ter ajudado em alguma coisa e em breve voltaremos com outros vídeos falando deste e de outros assuntos.